Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre o acidente radiológico de Goiânia que aconteceu no dia 13 de setembro de 1987, completando hoje 20 anos. No ocorrido foram contaminadas dezenas de pessoas que morreram acidentalmente pelas radiações emitidas por uma cápsula do radioisótopo cloreto de césio de número 137, sendo chamado de césio 137. Foi o maior acidente radioativo do Brasil e o maior radiológico do planeta até então. A cápsula de cloreto de césio fazia parte do equipamento hospitalar utilizado para a radioterapia, que utilizava o césio para a irradiação de tumores ou materiais sanguíneos. O radiador havia sido desativado em 1985 e se encontrava abandonado no edifício pertencente ao Instituto Goiano de Radioterapia. Dois catadores de sucata invadiram o prédio abandonado e observaram um volume muito pesado. Achando ser um bloco de chumbo, venderam para o dono de um pequeno ferro velho, Devair Alves Ferreira, que, vendo a luminosidade estranha e bonita da pedra, fez um anel para sua esposa, que teve o braço amputado no dia seguinte. O local onde ficava a casa dos dois catadores de sucata, que hoje é coberto por uma espessa camada de 7 metros de concreto para impedir o possível vazamento de radiação. Para o reaproveitamento do chumbo, o dono do ferro velho expôs ao ambiente 19,26 gramas de cloreto de césio 137, um sal muito parecido com sal de cozinha, mas que emite um brilho azulado quando em local desprovido de luz. Vendo a bela emissão do sal, o proprietário do ferro velho distribuiu para seus parentes, vizinhos e amigos. Pelo fato de esse sal ser higroscópico, ou seja, absorver a umidade do ar, ele facilmente adere à roupa, pele e utensílios, podendo contaminar os alimentos e os organismos internamente. Agora nós vamos para os comerciais. Voltamos agora com o assunto do césio 137. As pessoas expostas ao material em algumas horas começaram a desenvolver os seguintes sintomas: náuseas, seguidas de tonturas, com vômitos e diarreias. Os familiares dos contaminados foram inicialmente às drogarias procurar auxílio. Alguns procuraram postos de saúde e foram encaminhados para hospitais. Os médicos, vendo os sintomas, pensaram tratar-se de algum tipo de doença contagiosa desconhecida. Como não se descobriam as causas da estranha doença, durante a entrevista com médicos, a esposa do dono do ferro velho relatou para a junta médica que os vômitos e diarreia se iniciaram depois que seu marido desmontou um aparelho estranho. Imediatamente foi pedido que ela levasse o fragmento deste para a vigilância sanitária. O governo da época tentou minimizar o acidente escondendo os dados. As autoridades escondiam a tragédia da população, dizendo ser apenas um vazamento de gás, porém foi inevitável e toda Goiânia passou a saber do que se tratava. Assustados, procuravam ajuda em busca de saber se estavam ou não contaminados. Dentre as pessoas contaminadas, destaca-se Leide das Neves Ferreira, uma garota que, maravilhada com o azul incandescente da pedra do césio 137, espalhou por todo o seu corpo e acabou comendo pedaços do radioisótopo. Ela foi enterrada em um caixão de chumbo, lacrado para que a radiação não fosse transmitida. A limpeza produziu 13,4 toneladas de lixo atômico, que necessitou ser acondicionado em 14 containers fechados hermeticamente. Dentro destes estão 1.200 caixas e 2.900 tambores, que permanecerão perigosos para o meio ambiente por 180 anos. Consequentemente, após o ocorrido, os imóveis em volta do acidente radiológico tiveram seus valores reduzidos a preços insignificantes, pois quem morava na região queria sair daquele lugar, mas o medo da população da existência de radiação no ar impedia a compra e construção de novas habitações. Além da desvalorização dos imóveis, por muito tempo a população local passou por uma certa discriminação devido ao medo de passarem a radiação para outras pessoas, dificultando o acesso à educação e aos outros serviços. Muitas lojas e comércios que existiam antes do acidente acabaram fechando ou mudando, sobrando alguns poucos comerciantes que ainda resistiam a continuar na região. Somente no final dos anos 90, a região começou a passar a ser menos assustadora para os novos inquilinos, através de ações do governo municipal e estadual para a revitalização da região. Em questão de poucos anos, o valor das casas da região central já estavam entre 2 ou 3 vezes maior do que na época do acidente. No início de 2006, a Prefeitura Municipal de Goiânia resolveu revitalizar o antigo Mercado Popular, sendo reinaugurado em novembro de 2006 com a edição 2007 da Casa Cor Goiás, com a presença de autoridades municipais e estaduais. Em fevereiro de 2007, o Mercado Popular passou a ser um ponto turístico. Aos poucos, a região atingida pelo acidente
vai valorizando-se, aumentando o interesse de grandes empreiteiros a construírem prédios de luxo, onde antes eram apenas casebres abandonados. Terminamos hoje nosso assunto sobre o Césio 137. Não perca amanhã que falaremos sobre o aquecimento global. Tenha um bom dia!